Iniciando então a nossa apresentação, o nosso webinar, e falando um pouco sobre o contexto desta norma e o contexto da certificação destes sistemas de gestão, portanto, o contexto em que a certificação destes sistemas de gestão aparece, porque no final de 2018 e um pouco até agora apareceu um novo concurso para esta certificação. Sim, Engenheiro Filipe Campelo, nós vamos disponibilizar, entretanto o Engenheiro Filipe Campelo colocou aqui uma questão, sim, nós vamos disponibilizar esta apresentação no final, portanto não precisa tirar agora muitas notas, nós vamos disponibilizá-la. Então, faz agora, já há mais de um ano, foi publicada em Diário da República a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, projeto 2018-2030, Portugal mais igual. Pronto, isto vem de ser a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, ser uma das prioridades estabelecidas pela Comissão Europeia no âmbito da igualdade entre homens e mulheres. Portanto, esta estratégia define um plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens, objetivos, medidas concretas e respectivos indicadores. E uma das iniciativas dentro deste projeto, deste plano de ação, é a promoção da certificação de organizações, um conjunto de organizações bandeira, de acordo com esta norma, NP 4552, a começar agora em julho próximo. Portanto, neste âmbito foi criada a medida 2.3.4, esta medida, cujo indicador de sucesso será o número de iniciativas de divulgação da NP 4552 e daqui surgiu o Pacto para a Conciliação, que é uma parceria entre o Governo e a Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Do Pacto para a Conciliação, ou no Pacto para a Conciliação, é desenvolvido o projeto para a implementação da NP 4552-2016 num conjunto de organizações bandeira que se assumem como precursoras na implementação deste sistema de gestão e que pretendem demonstrar o seu compromisso com o objetivo da conciliação enquanto critério de gestão compatível com a sua estratégia integrada nos seus processos. Este projeto é um projeto que teve início no outono de 2018, portanto, com a identificação das organizações bandeira. De outubro de 2018 até agora, a este momento, estaremos em fase de implementação do sistema de gestão nessas organizações e a partir de junho, julho, portanto, avaliação, identificação do nível de implementação do sistema, avaliação das condições para a certificação e o projeto prevê a certificação destas organizações bandeira até ao final do mês de julho de 2019. Foi neste âmbito que surgiu o aviso número 06 SI 2019, cujas candidaturas terminaram até 31 de maio de 2019 e que esse aviso, ou no âmbito desse aviso, no âmbito desse concurso, era possível as empresas receberem ou candidatarem-se a receberem apoio para a implementação de um sistema de gestão de conciliação com a respectiva certificação acreditada. Este concurso, como dito há pouco, terminou, mas, entretanto, isto não é para PMEs, portanto, foi publicado um segundo aviso para a apresentação de candidaturas, o aviso 03 SAMA 2020-2019, cujas candidaturas poderão ser realizadas até 19 de julho de 2019 para a administração pública, com o propósito ou objetivo de conciliar na administração pública. Portanto, este aviso é um aviso para apoios, para as empresas, para as entidades de administração pública poderem concorrer a apoios para atividades conducentes à certificação acreditada do sistema de gestão de conciliação. Ou seja, o conjunto das atividades, desde o diagnóstico, desenho do sistema, implementação do sistema e as auditorias poderão ser
apoiadas no âmbito desta medida. Falando um pouco sobre a norma. Esta norma estabelece os requisitos para as organizações definirem e implementarem um sistema de gestão para a conciliação através da definição de aspectos da conciliação, metas, recursos, definir responsabilidades, identificar riscos e oportunidades e monitorizar todo o sistema de gestão, os aspectos, as metas, os riscos e oportunidades. E a norma define que o sistema de gestão da conciliação tem que abordar os domínios das boas práticas laborais, do apoio profissional e desenvolvimento pessoal e ainda o domínio dos serviços e benefícios. Esta norma apoia-se um pouco ou descreve como linhas de orientação os instrumentos de autodiagnóstico sobre práticas desenvolvidas pelas organizações que estão na NP 4522, uma norma de 2014, que é a norma para organizações familiarmente responsáveis. Esta norma, a 4522, não é uma norma de sistemas de gestão, é uma norma que define linhas de orientação para organizações que pretendam ser familiarmente responsáveis. Sendo que, apesar de falar das famílias, poderão também os instrumentos de autodiagnóstico e as práticas que estão descritas nesta norma ser aplicáveis à conciliação pessoal. Qual é o âmbito da aplicação da norma NP 4552, Sistemas de Gestão da Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal? Esta norma aplica-se ou é aplicável a todas as organizações, públicas ou privadas, independentemente do tipo, dimensão, personalidade jurídica ou atividade. E organizações que pretendam demonstrar o seu compromisso com o objetivo da conciliação enquanto critério de gestão compatível com a sua estratégia e integrado nos seus processos. Ou seja, já no âmbito da 4552/2016, nos é dito que a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal deve ser entendida pelas organizações como uma ferramenta de estratégia para a gestão. Esta norma baseia-se em princípios e valores das organizações que visem melhorar o bem-estar, a qualidade de vida e a satisfação geral das partes interessadas em matérias de conciliação. Vamos falar-vos um pouco sobre a estrutura da norma e também um pouco sobre os requisitos desta norma. Esta norma segue a estrutura de alto nível e texto comum, ou seja, aquela estrutura normativa que muitas das normas que eu penso que as pessoas que nos estarão a ouvir já conhecem, também seguem. A ISO 9001/2015, a ISO 14001/2015, a ISO 45001/2018 e como tal, e outras normas também de sistema, e como tal, a adoção desta estrutura facilita, no caso das empresas, o desejarem, facilita a integração do sistema de gestão da conciliação com os outros sistemas de gestão que já possam existir na organização. Sendo assim, os requisitos estão descritos, requisitos para o sistema de gestão estão descritos nas secções 4 a 10 da norma, que têm exatamente os mesmos títulos que a High Level Structure, nomeadamente secção 4, contexto de organização, secção 5, liderança, secção 6, planeamento, 7, apoio, secção 8, operacionalização, 9, avaliação de desempenho, a secção 10, melhoria. Sendo que dentro destes capítulos ou destas secções existem algumas adições ao requisito da estrutura de alto nível e texto comum. Nós vamos, a partir de agora, falar-vos um pouco
desses requisitos adicionais ou desses requisitos muito específicos do sistema de gestão de conciliação, não vamos, obviamente, neste webinar de curta duração, falar-vos de requisitos de sistemas de gestão. Esses ficarão para outras oportunidades. Portanto, na secção 4.1, contexto, a organização terá que determinar as questões de contexto interno e externo. E aqui o que é relevante? Quem são os meus trabalhadores? Qual a sua vida profissional, pessoal e familiar? O que é que vem, portanto, qual a vida das pessoas na organização, na empresa, no seu dia-a-dia de trabalho, mas depois, quando elas saem da organização, qual é a ocupação, qual é a vida que eles têm, seja ao nível pessoal, seja ao nível familiar. Questões também que podem ser relevantes aqui. Qual a cultura da organização face ao trabalho e vida fora do trabalho? Já existem medidas de conciliação existentes? Já existem medidas de conciliação na organização? E outras questões neste âmbito, sempre a determinar qual é o contexto interno da organização, dos seus trabalhadores, das suas atividades e da cultura da organização. E ao nível externo, serão questões sobre o ambiente físico em que a organização está inserida e qual o impacto deste meio ambiente sobre a vida profissional, pessoal e familiar dos trabalhadores. Obviamente, aqui, as questões relevantes do contexto externo serão função das questões relevantes internas do meu tipo de trabalhadores. Se estamos a falar de pessoas que se deslocam para o trabalho nos seus meios próprios, se utilizam ora, eu já vou responder à questão que está aqui a ser colocada. Portanto, se utilizam meios de transporte públicos, se utilizam meios de transportes privados, se o ambiente externo está dotado das infraestruturas para que as pessoas possam desenvolver a sua vida pessoal e familiar. É esse tipo de questões que aqui vamos colocar, que vamos analisar. Ora bem, foi-nos colocada uma questão sobre em que dimensão eu tenho de saber o que o trabalhador faz a nível pessoal e familiar. Eu se calhar deixava um bocadinho esta questão para responder um pouco à frente, porque na secção 4.2, requisitos relevantes, as partes interessadas relevantes, eu diria que a parte interessada mais relevante, não é a única, mas uma parte interessada com bastante relevância, serão os trabalhadores. E ao fazer o envolvimento, ao envolver os trabalhadores no sistema de gestão, nós teremos, a organização irá perceber, primeiro irá explicar aos trabalhadores o porquê de querer saber um pouco mais sobre a sua vida pessoal e deixará de ser uma intrusão se os trabalhadores perceberem que o objetivo final é a conciliação e que não é possível a organização conciliar ou ter sucesso pleno na conciliação se não conhecer aquilo que tem que ser conciliado. Quando chegarmos também aos exemplos, eu acho que isso fica um bocadinho mais claro. Portanto, penso que aqui sobre o ser ou não ser uma intrusão e sobre qual o nível ou o detalhe da vida pessoal e familiar dos trabalhadores que a organização terá de ter acesso para desenhar o seu sistema, eu penso que isso ficará claro nas fases de envolvimento da parte interessada, trabalhadores. Todas as partes interessadas têm que ser envolvidas, mas este é um sistema de gestão para os trabalhadores. Não é aqui, é ali. Portanto, nos requisitos, as partes interessadas estão abrangidas ou são abrangidas por requisitos que se estendem ou que se espalham pelas secções 4.2, 6.2, 8.2 e 9.2. E o que é que o conjunto destes requisitos nos levará a? Em primeiro lugar, identificar quais são as partes interessadas.
são os trabalhadores, é a própria organização, obviamente. A organização vai usar a conciliação como uma medida, como uma ferramenta de melhoria, portanto, é uma parte interessada. Poderão ser os seus clientes, os seus fornecedores, poderão ser sindicatos, entidades externas, como por exemplo os transportes, escolas, hospitais, apoio à terceira idade, entidades de lazer, entidades para desporto. Isto tudo obviamente vai variar do meu contexto interno e externo. Depois terão que ser identificados critérios e determinados critérios para identificação destas partes interessadas. Portanto, contrariamente às restantes normas que também falam em partes interessadas, em requisitos relevantes das partes interessadas, na secção 2, identificação das partes interessadas, esta norma, a norma 45, NP 4552, estabelece quais são os critérios usados para a identificação destas partes interessadas. Esses critérios são o vínculo, a influência, a proximidade, a dependência e a representação. A seguir teremos que atribuir uma significância às partes interessadas. Qual é o peso, qual é a importância, qual é a significância de cada uma das partes interessadas, identificadas, para o nosso sistema de gestão. E a seguir, e logo a seguir temos que envolver estas partes interessadas. Nós não vamos envolver as partes interessadas no fim, não vamos dizer-lhes o nosso sistema de gestão de conciliação é este, está aqui. Não, teremos que o fazer desde o início, desde que determinamos que vamos desenhar e implementar um sistema de gestão da conciliação, portanto, passando pela implementação e, obviamente, depois durante a manutenção e melhoria do sistema. E, finalmente, na secção 9.2, a satisfação das partes interessadas terá que ser monitorizada. Portanto, respondendo à questão que nos foi colocada, a profundidade do envolvimento das partes interessadas, da parte interessada a trabalhadores, deverá clarificar junto dos trabalhadores qual é os objetivos do sistema e, a partir daí, definir qual é a profundidade em que esta análise vai ser feita e também a questão da intrusão ficará clarificada. Espero ter respondido à questão. Continuando nos requisitos, vamos agora falar dos aspectos da conciliação e logo de seguida dos programas de conciliação, portanto, secções 6.3, 8.3 e 8.4. O que é que são os aspectos de conciliação? São todas aquelas questões, situações que tenham ou possam ter um impacto significativo, positivo ou negativo sobre a conciliação. E aqui, à semelhança de outros sistemas de gestão, a organização vai identificar aspectos que podem ser controlados e aspectos que podem ser apenas influenciados. Por exemplo, a organização tem controlo sobre os horários de trabalho, sobre a marcação de férias, sobre esquemas como o banco de horas e outras soluções na organização. Não tem controlo, mas poderá ter mais ou menos influência sobre questões externas, sejam elas questões de transportes, situações de contratação coletiva, questões associadas à saúde e infraestruturas externas, como aquelas que nós falávamos há pouco, falava atrás, infraestruturas de apoio social, sejam escolas, sejam creches, sejam questões de terceira idade ou até de lazer, infraestruturas para a prática ou para atividades de lazer, desportivas ou não desportivas. A significância dos aspectos da conciliação há de ser determinada, há de ter em conta a sua importância, quão importante determinado aspecto é para as partes interessadas, também há de ter em conta os requisitos legais e uma probabilidade e gravidade de ocorrência de uma situação nesse aspecto. Por fim, o programa de conciliação é o conjunto de ações que a organização, algumas organizações já as terão ou que irá desenvolver para assegurar a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos seus trabalhadores. Alguma questão neste momento?
Portanto, a APSER tem desenhadas, olha, por coincidência é hoje, está-me aqui o engenheiro André a chamar-me a atenção, portanto, estão planeadas algumas ações de formação de 16 horas nesta norma. Em Lisboa já com 2 datas agendadas, uma será hoje e a outra em 26 de setembro, e no Porto em 7 de outubro. Portanto, tem aqui o site, no site da APSER, no separador de Educação e Formação, podem encontrar estes cursos. Se quiserem procurar lá mais informação, terão que procurar no separador da responsabilidade social. Falando agora um pouco sobre os benefícios desta norma. Portanto, os benefícios serão diversos. Do lado de cima, vamos falar em retenção e captação de talento, através do aumento da satisfação e motivação. Portanto, ao conciliar as vidas profissionais, ou a vida profissional, pessoal e familiar, os nossos trabalhadores estarão mais satisfeitos e motivados pelo que será mais fácil reter e captar os talentos. Um aumento da produtividade, através do aumento do foco, concentração no trabalho. Se nós retirarmos, ou se conseguirmos retirar algumas preocupações dos nossos trabalhadores durante o tempo que eles estão a trabalhar, eles estarão mais focados no trabalho e concentrados, e assim terá aumento da produtividade. Obviamente, diminuição do absentismo. Se existirem na organização, ou ao existirem na organização, medidas que permitem a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, irá haver menos absentismo para questões de conciliação. Portanto, as pessoas passarão a usar as regras da organização ou as medidas que estão na organização, em vez de simplesmente faltarem ao trabalho para resolverem as suas questões pessoais ou familiares. E também a redução de conflitos laborais e redução, eventualmente, até da sinistralidade por algumas questões que já falamos atrás. Finalmente, em termos de imagem, uma valorização da organização perante a comunidade local e até internacional. Estes são os benefícios esperados da implementação desta norma. Haverá outros, mas estes são aqueles que nos parecem assim mais diretos e mais claros. A seguir vamos-vos falar de exemplos de alguns programas de conciliação, mas é importante terem esta nota inicial em mente. Portanto, os programas de conciliação têm em conta os requisitos relevantes, as partes interessadas relevantes, que são, no mínimo, a própria organização e os trabalhadores. Portanto, os programas de conciliação serão com toda a certeza diferentes da organização para organização e, eventualmente, até dentro da própria organização, considerando o contexto interno. O que queremos dizer com isto é, os programas que vamos falar a seguir, algumas das medidas que vamos falar, poderão não ser aplicáveis nas vossas organizações. Uns poderão ser, outros não poderão ser. E mesmo, alguns deles poderão ser aplicáveis só parcialmente dentro das organizações. Tem a ver com o tipo de atividade que a organização executa, com o tipo de trabalhadores que a organização tem e as funções que existem e tudo isso. Portanto, esta nota é importante pensarmos que isto não é tudo aplicável em todo lado e que será um misto destes exemplos que nós vamos mostrar. Vejam, são só exemplos. Ora bem, na gestão do tempo, cumprimento de horários. Esta é uma questão parece muito simples, é uma questão até legal, que é o cumprimento dos horários. Se as pessoas sabem que o seu horário é cumprido, sabem exatamente qual é o tempo que têm para a conciliação da sua vida pessoal e familiar. Uma outra situação são horários flexíveis ou adaptáveis, de forma que as pessoas possam gerir o seu horário com a sua vida fora do trabalho.
Horários concentrados, por exemplo, a redução dos horários de almoço ou da pausa para o almoço e, consequentemente, sair ou entrar mais cedo na organização. Na medida do possível, trabalho no domicílio ou teletrabalho. A utilização de banco de horas. Portanto, permitir ter um banco de horas gerido entre os trabalhadores e a organização, de modo a facilitar uma melhor utilização do tempo. Situações como permitir a trabalhadores gozarem um feriado que não é o feriado do local onde trabalham, mas sim o feriado do seu local de nascença, ou onde têm os seus familiares, ou onde gostariam de ir passar um feriado. Outra possibilidade, e algumas organizações já o fazem hoje em dia, é oferecer tempo às pessoas. Esta semana ou na semana passada foi bastante noticiado a possibilidade de a administração pública, os trabalhadores no primeiro dia, ou no dia em que começa a escola dos seus filhos, poderem acompanhar os filhos. Portanto, isto é uma oferta de tempo para uma atividade de conciliação, exatamente isso. Ter horários limite para agendamentos de reuniões. Esta medida vai no sentido da primeira medida do cumprimento de horários, portanto, sabendo que muitas vezes as reuniões se atrasam por isto ou por aquilo, não deixar reunir a partir de determinado horário e ter horários de encerramento. Seja horários de encerramento dos edifícios, obrigatoriamente os trabalhadores terão que sair, mas também, já vimos muitas empresas e todos já ouvimos casos falar disso, horários em que as comunicações são encerradas. Deixem-me abrir aqui as questões para eu as ler com um bocadinho de detalhe. Sim, respondendo aqui à questão sobre a... Existe uma norma que ajuda na avaliação? Sim, é verdade. É verdade. A NP 44691-2008 da responsabilidade social também fala destes critérios de relevância das partes interessadas, sendo que, a título de curiosidade, esta norma NP 4469 foi revista, foi publicada em 2019 uma nova edição, que também está de acordo com a estrutura de alto nível e texto comum e, curiosamente, esses critérios de relevância das partes interessadas na norma de edição de 2019 foram alterados. Mas sim, esta norma que aqui está descrita, a 4469, parte 1, 2008, tem estes critérios. A 4552 também tem esse texto bastante descrito. Não vou responder a esta questão, não tenho, eu acho que eu não tenho competências para responder a esta questão em si. Eu acho que o sistema de gestão está definido e as organizações vão implementar o seu sistema de gestão. Obviamente, o Estado está a promover a implementação, claramente, através destas medidas de apoio, claramente o Estado está a promover, mas a verdade é que as organizações vão, se implementarem, hão de desenhar um sistema de gestão de conciliação à sua medida. Qual é o que estiver por trás, lá estará por trás. Se no fim do dia os trabalhadores conseguirem conciliar um pouco mais a sua vida profissional, familiar e pessoal, eu diria que temos uma mais-valia. Mas claramente, sou engenheiro, acho que não sou capaz de responder mais do que isto. Portanto, passando a seguir a outras soluções, outro tipo de soluções. Portanto, no slide anterior falámos de gestão do tempo, que seria uma medida de conciliação, outra medida de conciliação poderiam ser soluções. Transportes agilizados e ou horários ajustados aos transportes. Se
que, obviamente, esta medida, se calhar não é uma medida aplicável a uma organização cujo local de trabalho é no centro da cidade, de Lisboa ou do Porto, onde já existem bastantes transportes. Mas uma organização que esteja num local mais distanciado, onde as pessoas se vão de comboio, de autocarro, de caminhonete, de autocarro, seja como for, poderá eventualmente ver com essa transportadora e ajustar os horários de organização aos transportes ou, se possível, se for uma organização com capacidade suficiente de influência, ao contrário, ajustar os transportes aos horários da organização. Uma outra solução seriam os protocolos com outras entidades. Por exemplo, entidades ou equipamentos sociais, escolas, creches, bolsas de estudo, apoio domiciliário, entidades para a prática de atividades de lazer, ginásios ou isso. Portanto, algumas organizações, mais uma vez, que possam ter uma dimensão suficiente, poderão ter equipamentos sociais próprios, que podem ser permanentes ou só temporários. Por exemplo, podemos estar a falar aqui de uma creche, de um ATL, de colónias de férias são temporários. Os espaços de lazer na organização ou o ginásio na organização. Por que não pensar em agenciamento de compras e serviços? A organização, a única coisa que fará será servir de intermediário entre uma agência que possa fazer compras ou fazer pequenos serviços, levar os sapatos ao sapateiro ou a roupa à costureira, e que os trabalhadores da organização não precisam se deslocar a esse serviço, ao sapateiro, porque entregando os seus sapatos na empresa, alguém se preocupa em levar isso. Um serviço takeaway de refeições. Muitas organizações, muitas empresas têm a sua cantina, têm uma cozinha. Por que não pensar num serviço takeaway de refeições, a partir do serviço que já existe de cantina na organização? E, como estas, outras medidas que possam ser definidas pela organização. Outra informação relevante está, como já foi falado, na NP 45/22/2014, que é uma norma para organizações familiarmente responsáveis. Portanto, esta é uma norma de orientações. A norma foi escrita na perspectiva das famílias, mas basicamente tudo o que lá está pode ser aplicável à vida pessoal, independentemente das famílias. Portanto, o processo de certificação que a APSER disponibiliza é idêntico a qualquer outro sistema de gestão. Portanto, inicia-se com uma candidatura do vosso lado e do nosso lado uma proposta. É feito um pedido de certificação com a análise da candidatura. Opcionalmente, a organização pode entender ou decidir que uma visita prévia, a realização de uma visita prévia. A concessão é feita em 2 fases. Após o que, existindo não conformidades, haverá uma análise de relatório e do plano de ações corretivas e uma decisão de certificação. Portanto, este é um sistema de gestão, portanto, o certificado é emitido com validade de 3 anos. No primeiro ano é a concessão da certificação, no segundo e no terceiro o acompanhamento anual e, finalmente, no terceiro ano, a renovação da certificação antes da validade do certificado caducar. Em tudo, idêntico, igual a qualquer outro sistema de gestão. Alguma questão aqui? Penso que não. Portanto, o nosso conselho é que implementem um sistema de gestão NP 45/52, que obtenham essa certificação connosco e para isso nos peçam uma proposta. Muito obrigada pela vossa participação. Eu penso que não. Não, Sr. Jório, eu penso que não. Eu penso que
por um lado, sim, obviamente se uma organização quiser pensar na conciliação através de uma NP 4469 ou outra norma existente sobre responsabilidade social, obviamente vai lá chegar. Mas o âmbito da NP 4469 é muito mais abrangente, é um âmbito muito grande. Este é um âmbito, sim, é uma pequena parte da responsabilidade social. É a parte da vida dos trabalhadores fora da organização. Portanto, seja a sua vida familiar ou pessoal. Portanto, será possível? Eu penso que sim. É sempre possível fazer mais do que aquilo que as normas estritamente pedem. Isso pode ser feito com uma 4469. No entanto, esta é focada na conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Estou agora aqui a ler o comentário da engenheira Alexandra Ribeiro. Eu penso que se lerem todos percebem exatamente a resposta. A engenheira o que estava a fazer era responder à questão colocada anteriormente sobre a... Ok, exatamente. Pronto, acho que como auditora da área, agradeço o comentário da Alexandra Ribeiro, que acho que explicou muito melhor do que eu. Muito obrigada, Alexandra. Alguma questão mais? Alguém tem mais alguma questão? Nós estamos sempre disponíveis, se existindo questões que vos apareçam depois e até depois de lerem, de reverem esta apresentação que vão receber, estamos sempre disponíveis para, na medida do possível e com o conhecimento e as competências que temos, responder às vossas questões e poderão sempre fazê-lo. Não existindo mais nenhuma questão, agradeço-vos a vossa presença e vamos então terminar aqui o webinar. Obrigada.